Oi, tudo bem, alunos? Tô fazendo esse vídeo porque ainda tem alguns alunos que ainda estão com dificuldade, não está conseguindo fazer a atividade 1, tá? Então, depois que eu fizer essa atividade 1 com vocês aqui, eu vou aí para um próximo vídeo fazer a atividade 2, tá? Então, fica calmo, que não precisa desesperar. Qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, pode me mandar mensagem que aí eu tento tirar dúvida de vocês, tá? Então, vamos lá. Na atividade 1, na questão 1, tá dizendo lá, ó. Escreva a primeira determinação positiva de um arco D. Então, eu até coloquei uns exemplos para vocês aí, para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Mas eu vou fazer mesmo assim com vocês aqui, passo a passo, para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Vamos direto para o exemplo 2, tá? Porque ele é a mesma coisa que a letra A, B e a C, tá? Depois a gente vai pro exemplo 1. Então, vamos lá. É bem simples, então, esse exemplo 2. O que eu vou fazer? Ele tá pedindo aqui, ó, 1460 graus. Então, qual é a sua primeira determinação? O que nós vamos fazer? É bem facinho. É só pegar 1460 e dividir por 360. E aí, fazendo aqui as continhas, né, vai dar 1420, e aí vai me dar resto, não, 1440. Aí vai me dar um resto de 20 graus. Vou colocar aqui em graus, tá? E aí é só isso, ó. Essa daqui é bem simples, você viu? Bem facinho. E aí eu já tenho o meu resultado do meu exemplo 2. Então, eu só peguei 1460 e dividi por 360 e eu encontrei aqui 20 graus, que é o meu resto, tá? Então, essa daqui é a minha resposta, 20 graus. Agora, aqui eu só estava pedindo o quê? Em graus. Agora, aqui no exemplo 1, eu quero o quê? Em radiano. Aí aqui já são dois processos que a gente tem que fazer, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz lá? O que eu peguei? 37 pi. Quanto vale o meu pi? 180. Então, eu vou fazer 37 vezes 180. Dividido por 3. Então, para simplificar, eu posso dividir aqui, ó, 180 por 3, que vai me dar 60. Então, aí eu copio 37 vezes 60, que é igual, deixa eu ver aqui quanto deu, 2.220 graus. Agora, eu encontrei o que, ó? Ele estava em radiano e eu encontrei em graus, não encontrei? Agora que eu encontrei em graus, eu vou fazer o mesmo processo daqui, que é a mesma coisa. Então, eu vou lá, 2.220 dividido por 360. E aí, fazendo as continhas lá, tá? Para não estender muito o vídeo, tá, gente? Já tô copiando aqui direto. 2.160 vai me dar resto de 60. 60, esse é o meu resto. Só que tem um pequeno detalhe, gente. O que acontece, ó? No exemplo 2, ele só estava em graus, né? Certo? Então, eu deixei o meu resto só em graus. Já aqui ele tá em radiano. Então, a minha resposta também tem que ser em radiano. Então, tá. Só que aqui, ó, me deu a resposta de quanto, ó? 60 graus. Então, o que eu vou fazer? É bem simples. Eu preciso achar 60 graus, tá? Dentro do meu círculo trigonométrico em radiano. E aí, eu até coloquei lá pra vocês, tá? A figura. E é só encontrar lá, ó. 60 graus em radiano é a mesma coisa que o quê? Pi sobre 3. Então, 60 graus é igual a pi sobre 3. Então, essa é a minha resposta. Então, no exemplo 1, 37π sobre 3 é a mesma coisa que π sobre 3.
Aí o seguinte, gente. A letra A B e a C, vou até circular aqui, ó. Essas três, A, B e a C, você vai fazer igualzinho essa daqui, tá? Que é o segundo exemplo. Vai dar igualzinho, tá? Só coloca lá o resto, pronto. E aí, por exemplo, aí você vai colocar, tá? O resultado aqui na frente. Já a letra E e a letra F, também vocês vão fazer igualzinho esse exemplo aqui, tá? Que eu fiz aqui, que é o exemplo 1. Agora, o mais complicadinho é o exemplo D. Esse aqui, a questão D, eu vou fazer aqui com vocês passo a passo, porque esse aqui já é mais complicadinho. Ele tem um pequeno detalhe ali que eu vou explicar pra vocês, eu vou fazer pra vocês, tá? Pra vocês poderem entender. Mas a B e a C, a E e a F dá pra vocês aí fazer tranquilo, tá? Conforme esses exemplos aqui, tá? É que é igualzinho, é só substituir os números que eu estou pedindo. Outro detalhe, gente. O que aconteceu aí, acho que no exemplo 1, se eu não me engano. Acho que foi no exemplo 1. O que aconteceu lá? Quando eu montei isso aqui pra vocês, se eu não me engano, eu acho que essa parte aqui, ó, esse 3 aqui, ele não foi na folha de vocês. E aí assim, ele foi feito assim direto. E aí, alguns alunos não estavam entendendo o porquê, mas aí teve uma explicação, tá, gente? O que acontece? Para mim utilizar o pi, números assim, assim que não tá, a gente não está acostumado a usar no computador, o que acontece? No Word, quando eu vou montar uma planilha para vocês, então eu tenho que ir lá no Word e aí procurar, né, as letras, né, da matemática, que não são muito usadas, pra gente colocar, pra mim colocar no Word. Só que aí na hora, aí eu coloco lá bonitinho, colo, eu vou lá, copio, colo, bonitinho. Só que aí o que acontece? Na hora que eu vou mandar pra escola, sempre tem algum número que ele não consegue chegar. No entanto que eu nem sabia disso, que tinha acontecido isso, porque como eu imprimo aqui na minha casa, sai normal, tudo bonitinho. Mas é na hora que eu vou mandar para a escola que acontece aí alguns erros, tá? Algum número não vai. Porque aí, de repente, porque eu copiei de algum lugar e aí na hora de enviar, ele não aparece. Ou ele aparece assim, ó, um quadradinho sem nada, tá? Depende aí do que eu colo lá, tá? Então, acredito que agora aqui ficou bem claro com essa explicação, dá pra você fazer. Agora, vamos lá. Eu vou fazer a letra D só pra vocês poderem e aí ver que ele tem uma pequena diferença, tá? Então, eu vou apagar aqui o exemplo 2, porque o exemplo 1 a gente vai usar como base. Então, vamos lá, na letra D. 29 π sobre 7. O que acontece aqui, gente? Se eu pegar e fizer do jeitinho que eu fiz aqui, 29 vezes meu π, 180, sobre 7. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir dividir. Por quê? Quando eu tenho que fazer, quando eu quero achar minha primeira determinação, o que acontece? Eu tenho que eliminar o meu denominador. Eu tenho que tirar ele daqui, porque ele tem que se transformar em quê? Em grau. E aí, o que acontece aqui, ó? 29 eu não consigo dividir por 7. 180 também eu não consigo dividir por 7. E se eu fizer 29 vezes 180, vai dar lá 5.000 alguma coisa lá. Também eu não consigo dividir por 7. Então, o que nós temos que fazer aqui? Olha, vamos lá. O que eu vou fazer? Qual é um número perto do de 29 aqui que eu consigo dividir por 7? Né? Então, vamos lá. 28, eu sei que eu consigo dividir por 7, né? Então, o que eu vou fazer? 28 π mais, para chegar no 29, faltou 1, não faltou? Então, eu vou colocar aqui 1 π dividido por 7. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó?
eu coloquei 28π mais 1π. Se eu juntar esses dois, não é a mesma coisa que esse daqui? 29π? É a mesma coisa, né? Então, o que eu fiz? Eu separei ele para poder facilitar a minha continha. Então, agora eu consigo eliminar o meu denominador. Por quê? Porque eu vou fazer isso, ó. 28 dividido por 7 vai me dar 4. Então, eu vou colocar aqui em cima, tá? Só para vocês poderem. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu eliminei, não eliminei o meu denominador? Então, o que eu fico aqui? 4π mais 1π, que é a mesma coisa que 5π. Agora eu vou fazer 5 vezes 180 graus. E aí, eu fazendo 5 vezes 180 graus, deixa eu ver lá quanto que é. Vamos fazer aqui, 5 vezes 180... 45, 900. E aí, então, 5 vezes 180 é igual a 900 graus. Então, agora eu encontrei em graus, não encontrei? Que é o resultado daqui, ó. Tá? Ó, que é a mesma coisa, ó. Eu encontrei esse resultado aqui. Então, você viu o que eu tive que fazer? Olha o caminho que eu tive que fazer para me poder chegar aqui em graus, tá bom? Mas aí, se você, agora com a minha explicação, acredito que não ficou assim, ficou mais claro, né? Agora, o que vocês vão fazer? 900 graus dividido por 360. E aí, vocês fazem as continhas lá, tá? Termina de fazer as continhas aqui e o resto que der. Aí vocês vão procurar lá na tabelinha de vocês, tá? No círculo trigonométrico em radiano, tá? Quanto que vai dar aqui o meu resto, tá? Então, aí agora que vocês terminem, então, a letra D, tá bom? Então, agora vamos para a questão 2, tá? Que aí tem também algumas coisinhas aí pra mim. Então, alunos, agora continuando aqui, tá? Agora na questão 2... eu tenho lá o exemplo 1 e o exemplo 2 também. E aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês verem, ó, a fórmula da minha expressão geral, A mais 2κπ, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o mesmo procedimento de lá da questão 1, é a mesma coisa, só que no finalzinho, o meu resultado que eu encontrar aqui, eu vou colocar ele dentro da minha fórmula, tá? Igualzinho no exemplo que eu coloquei lá para vocês. Mas vamos lá que eu vou explicar. Então, o exercício 2 está dizendo, calcule a primeira determinação positiva e escreva a expressão geral dos arcos côngruos, tá? Então, vamos lá então para o exemplo 2, que ele é mais fácil, tá? Para depois a gente ir para o exemplo 1. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? 1550 graus, eu vou dividir por 360. E aí, fazendo aí as continhas, eu vou ter 1440, que vai me dar o resto 110. É isso? Deixa eu só verificar. É isso mesmo. Então, 110 é o meu resto. Bem fácil e simples, né? Então, tá, eu terminei, então, aqui a minha continha. E aí, o que acontece? Agora, então, eu vou colocar essas minhas informações que eu tenho aqui dentro da minha fórmula. Então, vamos colocar aqui a fórmula, ó. A mais 2κπ. Opa! Mais 2κπ. Então, o meu A, ele é o quê? Ele é o meu resto, tá? Então, ó, 110 graus, que é o meu resto, mais 2κπ. Quem é o K? O K, ele é o meu quociente. O meu quociente é quem, ó? Deixa eu até colocar de outra cor aqui, ó. O meu quociente, ó, é o 4. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu até expliquei isso em algumas aulas, vamos ver se vocês lembram, tá? Aqui tá o círculo trigonométrico, né? Então, aqui
aqui começa 0, 360 graus. Então, o que aconteceu aqui, ó? 1550 graus. O que ele fez, ó? Ele deu quantas, ó? 4 voltas, ó. Então, ele deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas. E aqui, eu esqueci de contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ele deu o quê? 4 voltas. Então, só que além dele ter dado 4 voltas, o que aconteceu? Por que eu tenho o meu resto aqui? E aí, 110 de resto, ó. Então, aqui, ó, eu tenho quanto? 180 graus, não tenho? Não é isso? Então, o que ele fez, ó? Ele deu 4 voltas, certo? E aí, ele me deu 110 de resto. E aí, o 110, ó, tá mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, ele fez isso. Ele deu 4 voltas. Deixa eu fazer aqui de uma outra cor aqui para vocês poderem ver. Então, além dele ter dado, ó, 4 voltas, ele deu mais essa volta aqui, ó. Até aqui. Que é o meu resto, tá? Então, continuando aqui, então. Voltando aqui. Então, 110, tá? Que foi o meu resto, que é a minha volta que ele não deu aí completa. Mais 4 é o quê? Que é o meu quociente, que foram 4 voltas completas, tá? E aí aqui, nós podemos finalizar aqui só 110 mais 2 capi. Ou, o que nós podemos fazer aqui também, que eu até coloquei aí no exemplo para vocês, 110 graus mais K vezes 360. E aí, se vocês fizerem as continhas, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas aí, vocês colocando aí, ou essa daqui, tá? Ou essa daqui, não tem problema, aqui vai dar no mesmo, tá bom? Mas, então, por isso que o exercício 2 está pedindo, então, que você escreva a fórmula geral. Então, aqui, 1550 graus é igual a 110 mais 2 capi. Tá ok? Então, agora nós vamos para o exemplo 2. Eu apaguei aqui o exemplo 2, tá? Só que eu esqueci de falar. Vamos lá. A questão, a letra A e a B, o que acontece? Se vocês observar, 210 e 192 é menor que 360. Então, se eu dividir, vamos lá. Ó, se eu pegar 210 graus e dividir por 360, ele vai me dar o quê? 0. Porque eu não consigo dividir. Porque 210 é menor que 360. Então, o que acontece? Vocês lembram lá em uma das aulas que eu passei para vocês lá na escola, que você lembra lá, ó? Então, aqui tá o meu círculo trigonométrico. Vou colocar aqui, ó, 0, 180, 360, quando ele dá a volta completa. E aí, o que acontece? Você lembra, ó? O que acontece aqui, ó? 210. 210, ele tá mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui. E aí, o que acontece, ó? Você lembra que eu disse que aqui o meu quociente é o meu total de voltas? Só que o que aconteceu? Ele saiu daqui e ele chegou aqui. Ele não chegou a dar nenhuma volta completa. Então, ele é a mesma coisa que o quê? Que 0 voltas, tá? Então, esse aqui tá bem simples, tá? A A e a B tá bem simples. O que eu vou fazer? Eu só vou colocar 210 e colocar dentro da minha fórmula lá. Vamos lá, ó. 210 graus mais 2K pi. Às vezes, vocês vão ver lá 2K pi ou K2 pi, tá? Só que é tudo a mesma coisa, tá bom? Ou então, vocês vão ver lá K vezes 360, tá? Tudo isso daqui, ó,
Aí vai depender aí do livro, de que ou professor, cada um trabalha com uma certa forma, tá? Mas aí, qualquer um desses três que você vê vai ser a mesma coisa e o mesmo resultado. Então, vamos voltar aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Aqui é a mesma coisa que o quê, ó? 210 graus mais 2 vezes o meu K. O meu K seria o meu total de voltas, só que neste caso ele não chegou a dar nenhuma volta, que é 0π. Então, 210 mais 2 vezes 0π é a mesma coisa que 0, tá? Então, a letra A e a letra B, tá? Não precisa nem fazer continha. Vocês fazem assim direto. Já a letra C, vocês já fazem igual o exemplo 2, tá bom? Vou até deixar aqui, então, o resultado. Então, a letra C vocês vão fazer igual o 2. O exemplo 2. Então, vamos fazer essa continha aqui agora. Deixa eu só fazer aqui assim, ó. Tá? Pra dar uma separada aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, você lembra aí lá no exercício 1 que a gente fez? O que acontece? 31 eu não consigo dividir por 7. Então, qual é o número que se aproxima do 31 que eu consiga dividir por 7? Então, vamos lá. 28. Vou colocar lá 28π sobre 7 mais 28 para 31, eu tenho 3π. Sobre 7. E aí, agora, o que eu faço aqui, gente? Eu só vou inverter aqui, peraí, eu só vou inverter para ficar mais fácil a visualização, tá? Do jeito que eu fiz lá no exemplo para vocês. Para não confundir aí a cabeça de vocês. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, eu só vou inverter, tá? Então, vai ficar 3π sobre 7 mais 28π sobre 7. Então, e aí o que vai acontecer aqui, ó? Então, 28 mais 3, que é a mesma coisa que 31π, né? Mesma coisa. Agora, o 28 eu consigo dividir por 7, não consigo? Então, ele vai ficar aqui, 28 dividido por 7 dá 4, então ele vai ser assim, ó, 3π sobre 7 mais 4π. É igual. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Esse 4π aqui, ele é o quê? Ele é o meu resto. Meu resto não, perdão, falei errado. Esse 4π aqui é a minha volta. É o meu total de voltas. Então, se eu pegar, então, agora, isso daqui e vou colocar dentro da minha fórmula. Então, 3π sobre 7, eu vou colocar aqui no lugar do meu A. 3π sobre 7 mais 2kπ. 2kπ. Que é a mesma coisa que 3π sobre 7 mais 2 vezes o meu K. O meu K, você lembra que eu falei lá que o meu K é o meu quociente, que é o meu total de voltas? Só que aqui eu tenho o quê? 4π. Então, eu não posso colocar aqui meu 4π. Por quê? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o círculo trigonométrico de novo para vocês poderem ver. Então, aqui, 360 graus, uma volta inteira, aqui 180. Então, vamos lá parar para pensar. Minha canetinha tá aqui. Ó, o meu resto não é 4π, então o que aconteceu, ó? 4π é a mesma coisa que o quê? Ó, 180π, 1π, se eu fizer isso de novo,
2π. E aí, o que que acontece? Só que aqui ele tá dizendo o quê? 4π, certo? Então, vamos trocar de caneta aqui de novo. Então, aqui, ó, o que que ele fez? 2π. Então, para ele dar a volta inteirinha, ele percorreu 2π. Só que aqui ele tá dizendo que ele percorreu 4. Então, vamos lá de novo. Então, 3π até aqui, continuando 4π. Então, se eu olhar aqui, o que que aconteceu aqui, ó? Ele deu o quê? 2 voltas, não deu? Então, ele me deu 2 voltas. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, o meu K é o número de voltas, então 4π é a mesma coisa que 2 voltas, 2π. Tá? Ou então, ou pode ser assim também, 3π sobre 7 mais 2 vezes 360 graus. Que 360 graus é a mesma coisa que 2π, tá? Tá, então aqui é o exemplo 1. Então, a letra D e a letra E, então é a mesma coisa, vocês vão fazer igualzinho que tá aqui no exemplo, tá? Acho que é só isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Bom, qualquer dúvida que ficou aí, alguma coisa, pode entrar em contato de novo comigo, que eu tenho que explicar mais uma vez, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá bom?